Sabe, existem momentos na vida em que uma escolha, por mais simples que seja, parece paralisar a gente. É como se de repente todo o peso do universo caísse sobre os nossos ombros. Aquela sensação lá no fundo de que somos os únicos responsáveis por tudo. Bem, isso é angústia existencial. Essa é exatamente a angústia que o filósofo Jean-Paul Sartre passou a vida tentando descrever. Em um mundo que ainda sentiu o cheiro das cinzas da guerra, ele olhou para a condição humana e não viu um destino traçado, mas sim um imenso vazio, um vazio que precisava ser preenchido. E esse vazio ele chamou de liberdade. Vamos mergulhar um pouco nesse pensamento para entender por que, para Sartre, estamos todos condenados a ser livres. A ideia central de Sartre, vamos ser honestos, é radical. Para ele, não existe um manual de instruções para ser humano. Não há um propósito divino esperando por nós, nem um roteiro genético pré-definido. A frase dele, a existência precede a essência, pode até soar meio complicada, mas a ideia por trás é bem direta. A gente nasce sem um roteiro. Primeiro, a gente simplesmente existe. E só depois, por meio de cada escolha, cada ação, cada passo, é que a gente se define, se cria. Cada decisão, não importa o tamanho, é como uma pincelada na grande tela da nossa própria vida. Não tem um Deus para nos dizer o que fazer, não tem um destino selado, não tem uma tal natureza humana que nos limita. Somos pura e total possibilidade. E é por isso que ele dizia que nós estamos condenados. Condenados a essa liberdade da qual não podemos escapar. E é exatamente aqui que nasce a angústia. Porque, pense bem, se somos totalmente livres, se somos os únicos e absolutos responsáveis por quem nos tornamos, isso é, para dizer o mínimo, aterrorizante. É muito importante entender que essa angústia não é o medo comum, sabe? O medo de algo específico, como uma prova ou uma dificuldade. Não, é algo muito mais profundo. É o reconhecimento quase vertiginoso da nossa total e inescapável responsabilidade. Não tem para onde apontar o dedo, não dá para culpar os tais, a sociedade, a sorte. Se a vida der errado, a autoria é nossa. Essa ausência completa de desculpas, essa liberdade que dá um frio na barriga, é isso que causa angústia. É um vazio de sentido que somos forçados a preencher com as nossas próprias mãos, um dia de cada vez. 100%. Esse é o peso da nossa autonomia. E o que a gente faz quando se depara com uma angústia desse tamanho? Bom, a maioria de nós tenta fugir. E essa fuga Sartre chamou de má fé. É quando a gente age como se não fosse livre. Como se estivéssemos só cumprindo um papel que já estava escrito, sabe? Um papel que nos isenta da culpa. É uma mentira. Uma mentira que contamos para nós mesmos, para negar a nossa própria capacidade de mudar, de reescrever a nossa história. É a diferença brutal entre dizer, eu sou apenas um garçom, e eu escolho ser isto. Ou entre pensar, eu sou assim mesmo, não tenho o que fazer, e eu posso criar quem eu me torno. De um lado, você tem a prisão da autoenganação, do outro, o horizonte infinito da autenticidade. Mas então, qual é a saída? Se a gente não deve fugir para a má-fé, o que fazer? A resposta de Sartre é, paradoxalmente, aceitar a angústia. É olhar para ela e reconhecer que, sim, somos os arquitetos de nós mesmos. É preciso abraçar com toda a força o que ele chamava de projeto existencial. E o que é isso? É a soma das nossas escolhas, das nossas ações e também das nossas renúncias. É o que a gente faz com a nossa liberdade a cada momento. Então, o caminho se desenha em 3 passos, basicamente. Primeiro, aceitar essa liberdade radical, sem condições. A partir daí, assumir para si a tarefa de construir um sentido para a própria vida. E por fim, agir. Deixar que cada ação seja guiada por esse propósito que nós mesmos criamos. É uma construção constante. E é importante dizer que, para Sartre, essa liberdade radical não tem nada a ver com egoísmo. Muito pelo contrário. Ele falava em engajamento, porque cada escolha individual, na visão dele, define também um modelo para a humanidade inteira. Quando alguém escolhe algo, não está escolhendo só para si. Ao escolher a covardia, por exemplo, não está apenas se definindo como covarde. Está se afirmando que a covardia é um caminho possível para todo mundo. Em contraste, lutar por justiça é dizer que a justiça deve ser um valor universal. A liberdade nos obriga a agir, cientes de que cada ato nosso ecoa muito além de nós. Essa ideia de ser 100% responsável, ela pode parecer assustadora, eu sei. Mas e se a gente virasse a moeda? E se essa responsabilidade total fosse, na verdade, a maior libertação que alguém pode experimentar?
Quando se assume essa responsabilidade, o poder que antes era dado às desculpas, às circunstâncias, aos outros, ele é retomado. A pessoa se torna, de fato, o agente principal da própria vida, recuperando um controle que nem sabia que tinha perdido. É como se tornar, de uma vez por todas, o escritor, o diretor e o protagonista inquestionável da própria história. A angústia não some não, mas ela se transforma. Ela vira um motor poderoso para a ação, para a criação, para a realização. Então, da próxima vez que aquele frio na barriga diante de uma decisão aparecer, da próxima vez que a paralisia da incerteza tomar conta, é bom lembrar, esse é o som da liberdade. Não é algo para se temer. É um convite para aceitar o nosso próprio poder de ser o único responsável por quem somos e por quem ainda podemos nos tornar. E fica a reflexão. Qual é a verdadeira natureza de uma escolha difícil? E como a gente lida com o peso da responsabilidade que vem junto com ela? São perguntas que, no fim das contas, nos levam direto para o coração da beleza e da complexidade da nossa própria existência. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.